Alegria maravilhosa poder estar na presença de Deus, poder ouvir a palavra dele, poder cantar, poder louvar o nome do Senhor, é maravilhoso. É bom começar o primeiro sábado do ano, os primeiros dias do ano, as primeiras horas, sempre fazendo votos a Deus. A gente começa assim, fazendo votos a Deus: Senhor, vou ler mais a Bíblia, Senhor, vou orar mais, Senhor, vou acreditar mais na tua vinda. A gente sempre começa fazendo votos a Deus no começo do ano. Na verdade, sempre há alguma mudança na nossa vida, a gente começa a fazer votos a Deus, promessas a Deus. E ao pensar sobre a mensagem desta manhã, e pensar sobre o que falar, o que ouvir de Deus, né, o que o Espírito Santo do Senhor falar para nós essa manhã, no primeiro sábado do ano. Então, tomei a iniciativa de falar para a gente essa manhã sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor. Acho que uma coisa mais importante para o cristão, né? E geralmente eu tenho percebido na igreja como pastor que a gente tem visto cada vez mais pessoas sem a palavra de Deus, sem a Bíblia na igreja. Muitos jovens hoje não trazem mais a Bíblia para a igreja. Muitos que trazem a Bíblia para a igreja também nem abrem mais para ela. Alguns têm trazido a Bíblia do celular e não estão conectados a Deus, estão conectados fora da Bíblia. Então, antes de abrir a palavra de Deus, eu queria fazer um pedido. Eu queria pedir a você que você colocasse seu celular no modo avião ou desligasse. Se o seu celular não tivesse modo avião, eu queria pedir que você desligasse. Pastor, eu uso a Bíblia no meu celular. Você tem toda liberdade de usar a Bíblia no seu celular, contanto que você coloque o seu celular no modo avião, para a gente se conectar só com Deus. Quando você está no culto, a única conexão que você pode ter é com o Espírito Santo do Senhor Jesus. A única voz que você pode ouvir é a voz do céu. Se você está conectado com o mundo exterior, na hora que Deus quiser mandar uma coisa para você, com certeza Ele vai mandar uma coisa lá de fora para você. Então, o ideal é que quando você use a Bíblia no seu celular ou no seu tablet, você desconecte. Lógico, no modo avião dá para você usar os aplicativos sem estar conectado fora. Ah, pastor, é porque alguém pode ligar para mim e mandar uma mensagem especial. A mensagem mais especial que você tem esta manhã é de Deus para você. Nada é mais importante do que a mensagem do Senhor. Então, se o seu celular não tem modo avião, aí você desliga, porque não vai ter Bíblia também. Se ele tiver Bíblia, ele tem modo avião. Bota ele no modo avião, desliga um pouquinho, tira do Facebook, sai da rede social, sai do WhatsApp. Queridos, nós estamos vivendo um período perigoso na igreja, que tem gente que fica no Facebook dentro da igreja. E às vezes um dia eu estava assistindo o culto e tinha alguém perto de mim, eu olhei assim, a pessoa estava jogando joguinho no celular dentro da igreja. E se você der um celular para o seu filho, na hora do culto, tira o celular dele e dê a Bíblia para ele. A melhor coisa ele ter na hora do culto é a Bíblia, não o celular. E se está com o celular, então vamos abrir a Bíblia, o aplicativo do celular, como queira, em 2 Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22. É o capítulo que nós vamos meditar a palavra do Senhor esta manhã. Segundo Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22. E vamos ler dos versículos 8 até o 11. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8 ao 11. Vou esperar que todo mundo encontre para nós lermos juntos. Se você estiver do lado de um convidado seu e ele está sem a Bíblia, você já entrega a Bíblia aí aberta ao convidado, né? Compartilha com ele aí a Bíblia, ao nosso amigo convidado. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8 ao 11. Acompanhe comigo a leitura. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achou o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm ao seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo:
o sacerdote Ilquias entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ok? Eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre essa história. Esse rei aí que rasgou as vestes quando ouviu as palavras do livro da lei é o rei Josias. Josias, ele foi neto de Manassés, o pior rei da história do povo de Judá, pior rei da história do reino do norte, né, do reino de Judá. E o seu pai foi Amon, e Amon também foi um rei péssimo, foi assassinado pelo povo com apenas 2 anos de reinado. Então Josias tinha tudo para ser um filho rebelde, já que seu pai foi assassinado, e com 8 anos ele começou a reinar. Quando ele tinha 16 anos, com 16 anos Josias começou uma reforma religiosa no meio do povo de Deus. Com 16 anos como rei, ele tinha apenas 16 anos, começou uma reforma religiosa no meio do povo de Deus. Mas o interessante é que quando Josias tinha 26 anos, ele ouviu pela primeira vez a Bíblia. Quando tinha 26 anos, ele ouviu pela primeira vez a Bíblia. E um rei, geralmente, ele tinha que conhecer as leis. Um rei tinha que conhecer a lei de Moisés, ele tinha que conhecer a palavra de Deus, que era naquela época os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Ele tinha que conhecer. Mas Josias, ele ficou tão assustado com o que ele ouviu, que ele estava tendo pela primeira vez, que ele rasgou as suas vestes, porque ele não conhecia a Bíblia. Ele não conhecia a palavra de Deus. Agora, por que Josias não conhecia a palavra de Deus? Porque Manassés, o seu avô, havia destruído a palavra de Deus no meio do povo de Deus. Com 55 anos de reinado, ou seja, um dos reinados mais longos da história de Judá foi o reinado de Manassés. E Manassés mandou destruir a palavra de Deus. Eu fiz uns cálculos, e até Josias, o povo passou 75 anos sem ter contato com a palavra de Deus. Imagina. Ou seja, uma coisa é certa nessa história que nós acabamos de ler aqui: a Bíblia é um livro extinto na época de Josias. Não se tinha Bíblia na época de Josias. As pessoas não conheciam a palavra de Deus na época de Josias. O próprio rei, que era alguém para conhecer a palavra do Senhor, ele não conhecia. Agora, o que aconteceu para que a Bíblia ela fosse esquecida? O que aconteceu para que a Bíblia ela fosse deixada de lado? Naquela época, o que aconteceu foi que um rei mau ascendeu ao trono, e ele, andando pelos caminhos que Deus não queria, começou a matar os profetas e começou a perseguir as pessoas que conheciam a palavra de Deus. Agora, que interessante, porque depois da divisão das tribos, depois da morte de Salomão, quando as tribos se dividiram entre Roboão e Jeroboão, e se tornaram 2 reinos, o povo de Deus se tornou 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. 19 reis governaram Israel, e todos os 19 eram maus. Os 19 reis eram maus. E no ano 722, o exército assírio invade Samaria e destrói por completo o reino do norte, depois de Deus ter tentado por várias vezes trazer essas pessoas a encontrar com ele. No reino do sul, no reino de Judá, foram 19 reis, e desses 19, apenas 7 foram reis bons. O resto tudo foi rei. E desses 7 reis, desses outros reis maus, né, do que sobrou entre os reis, 13 reis maus, o pior deles foi Manassés. E um dos grandes malefícios que ele trouxe à casa de Deus foi destruir a palavra de Deus. Porque o seu pai, Ezequias, ele ensinava o povo a palavra. Como o povo não tinha a Bíblia como nós temos hoje, a Bíblia era em rolos, o que ele fazia? Toda festa de Israel, ele colocava os sacerdotes para ler a Bíblia para o povo. E lá em Deuteronômio capítulo 6 diz que Deus deu uma ordem para o povo, para eles irem passando a palavra dele, conversando com seus filhos, né, ao sentar pelo caminho, que primeiro guardasse a palavra no coração, e depois passasse para os seus filhos, ao sentar, deitar, ao levantar e ao andar. E o povo então passava a Bíblia de pai para filho, depois eles começaram a escrever em rolos e guardar esses rolos dentro de jarros de barro, para que eles fossem conservados e não acabassem se rasgando. Eles guardavam os rolos dentro de jarro de barro. Alguns acreditam que essa porção da Bíblia que foi achada pelo sacerdote Ilquias dentro dele
distinção hoje. Se as pessoas naquela época elas não tinham contato com a Bíblia, alguém tinha que ler, o sacerdote tinha que ler. Hoje não, você pode ler a sua Bíblia aí em qualquer lugar. Agora, olha que interessante. Eles não tiveram condição de ler a Bíblia, mas nós temos. Queridos, nunca se teve tanta Bíblia como hoje. Mas nunca o povo foi tão rebelde como hoje. Sabe por quê? Porque o inimigo de Deus, ele mudou a forma de nos tentar. Antes tentou matar os cristãos cresciam mais. Depois ele deixou os cristãos, não pode ficar à vontade, eles não vão matar vocês não. Vocês ficam à vontade aí, que eu estou matando, vocês estão crescendo. Aí quando deixou a gente à vontade, a gente começou a ficar acomodado. A mesma coisa com a Bíblia. A Bíblia era perseguida, o pessoal corria de um lado para o outro, querendo ler a Bíblia. Lá na Etiópia, há um tempo atrás, estava vendo a perseguição por causa do comunismo, e as pessoas foram queimadas, as Bíblias, os missionários que eram enviados lá foram expulsos, alguns pastores foram mortos. E sabe como é que a igreja fazia? Elas iam para as cavernas estudar a palavra de Deus, e um missionário uma vez contando o que acontecia lá, missionário Yes, acho que o nome dele é uma coisinha assim, lá nos Estados Unidos, e ele falando que quando ficava lá pregando a palavra, a pessoa falava assim: quem tem Isaías 53 aí? E a pessoa tinha decorado Isaías 53, ficava de pé e falava, porque ninguém tinha a palavra de Deus. Mas hoje nós temos a Bíblia. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa Bíblia? O que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Sabe o que acontece quando se afasta da palavra de Deus? Você vê noção do que acontece com o povo quando eles se afastam da Bíblia? Por muito tempo, os adventistas do sétimo dia foi conhecido como o povo da Bíblia. Eu sou do época que todo JA tinha concurso bíblico. E a gente fazia um bíblico para fazer concurso bíblico. E eu clamo aos líderes dessa igreja, ao diretor de jovens dessa igreja, que façam JA concurso bíblico. Tem que falar do culto jovem, que tem um departamento de jovem do campo aqui, a gente tem que fazer uma média com ele. Ele está sentado ali. Façam JAs com concurso bíblico. Eu sou do época que nós tínhamos que decorar o versículo da lição, e a professora da escola sabatina cobrava lá o versículo da lição. Queridos, nós temos benefícios, e eu vou já mostrar para vocês os benefícios em conhecer a palavra de Deus e guardar. Os benefícios de nós nem conhecermos a palavra de Deus para guardar são terríveis. Uma vez eu estava no JA, aí a jovem estava fazendo lá o concurso bíblico, colocou um velhinho bem batudo assim no flanelógrafo, né? Na época tinha os flanelógrafos que usavam, um velhinho barbudo assim no flanelógrafo. E aí perguntou assim: quem é esse aqui? Aí minha irmãzinha lá também levantou: Papai Noel. Era Noé. A irmã pensava que era o Papai Noel. A gente está tão bombardeado com a mídia hoje que nós conhecemos mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. E queridos, olha, vou mostrar aqui minha Bíblia para vocês. É só preto e branco. Não tem desenho, não tem cor, não é atrativo. Para você ler a Bíblia, você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher ouvir a vontade de Deus para a sua vida. Não é nada, não é colorido e movimentado como uma TV e um videogame. Por isso nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a palavra de Deus, porque tem que ser por amor mesmo. Eu não vou ler a Bíblia porque é muito chato. Não tem nenhuma cor, não tem nada. Não é como um tablet, né? Não é como um celular que é cheio de coisinha de joguinho que você vai mexer. Não é mesmo, tem que ser por amor. Para você ler a palavra de Deus, tem que tomar a decisão de ler a palavra de Deus. Mas imagine para aquele povo que não tinha nem como tomar a decisão, porque eles não tinham Bíblia. E que geração se formou por 75 anos sem a palavra de Deus? Eu queria mostrar para vocês a geração que se formou. Reis, aí só do lado, você está no capítulo 22, capítulo 21. Bem no capítulo 21. Versículo 9. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 9. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha a geração que se formou sem a palavra de Deus. Uma geração pior do que as nações que Deus havia mandado destruir. Eu vou falar para vocês o que essas nações que Deus havia mandado destruir faziam. Primeiro, os cananitas mandavam matar os seus filhos. Os cananitas sacrificavam os seus filhos, cortavam os seus filhos ao meio, arrancavam a cabeça dos seus filhos e colocavam o crânio das suas crianças no alicerce das suas casas, porque eles diziam que Baal abençoava a casa deles se tivesse a cabeça dos seus filhos enterrada lá. Perto de um templo de Baal tinha um templo de Astarte.
a deusa canaanita da fertilidade, que depois se tornou a Afrodite, a deusa do amor dos gregos. E nos templos de Astarte, os homens iam para lá e encontravam prostitutas cultuais lá dentro. E os cultos eram pessoas, todo mundo nu, tendo relações sexuais. Verdadeiras orgias sexuais eram praticadas ao lado dos templos de Baal. E se nós formos analisar o que Manassés fez com que o povo sem a palavra de Deus fizesse, eles estavam se prostituindo, eles estavam adivinhando pelos céus, consultando mortos, estavam matando seus filhos. O próprio rei matou seus filhos e jogou o filho dele no lixão, que era o vale de Hinom. Matou seus filhos e jogou no lixo para adorar a Baal. A estátua de Baal, algumas estátuas de Baal tinham as mãos estendidas para frente e elas eram aquecidas até ficarem em brasa de bronze, e os filhos eram colocados ali vivos numa estátua de chama para ser queimados. Quando a Bíblia diz que o povo de Israel fez pior, esses costumes que eu falei para vocês eram os costumes das nações canaanitas. E o povo de Israel fez pior. Por quê? Porque não conheciam a palavra de Deus. Não sabiam o que era a palavra de Deus. Se nós olharmos para a história da igreja hoje, nós vamos entender porque muitos crentes estão brincando de ser cristãos, porque não conhecem a palavra de Deus. Nós deixamos de estudar a palavra de Deus, nós deixamos de levar a sério a Bíblia. Hoje, uma vez eu estava num culto jovem, num programa especial feito para os jovens, e as perguntas, era só pergunta que a resposta na Bíblia. E eu fiquei perguntando, meu Deus, esse menino não lê a Bíblia não. Pastor, é pecado isso, é pecado aquilo. Eu estava vendo a hora, o pessoal perguntar assim, pastor, é pecado transar de casar? Eu estava com medo de alguém perguntar isso. Mas sabe por quê? Porque hoje estamos tão ligados na modernidade, nas coisas do mundo. E olha que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com o mundo, nem com as coisas que no mundo há. Queridos, está começando um novo ano, e eu queria clamar para você: não se conforme com o mundo, se volte para a palavra de Deus. Se você passou o ano de 2014 e leu só o livro de Gênesis, é o livro mais lindo da Bíblia, você sabe? É Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então tem gente que terminou no Bíblia ali. Aí no outro dia não consigo ler o versículo 2. Tem gente que leu o capítulo 1 todinho, mas só conseguiu esse. Se você passou 2014 e não leu a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, faça um voto hoje com Deus e leia a palavra do Senhor. Amém. Por que o sacerdote nas boas velhas? Alguns estudiosos e comentaristas da Bíblia acreditam que a porção da Bíblia que foi encontrada por Elias era uma porção de Deuteronômio. Outros acreditam que eram os 5 livros da Bíblia que estavam ali guardados. Mas a grande maioria dos estudiosos acreditam que era uma porção de Deuteronômio, principalmente a parte do rei decorado. E o rei ficou assustado, porque esta parte que o rei estudava muito era a parte onde Deus falava das bênçãos e falava das maldições. A Bíblia é um livro cheio de bênçãos, mas Deus tem que falar a verdade para a gente. Deus tem que falar da bênção de seguir e tem que falar da maldição de abandoná-lo. Deus tem que falar da bênção de ler a sua palavra e da maldição de abandonar a sua palavra. E eu queria ler com vocês a parte de Deuteronômio, das bênçãos e das maldições, para você entender por que Josias ficou tão desesperado, porque ele estava lendo a Bíblia pela primeira vez, e por que ele ficou tão desesperado. Deuteronômio capítulo 28, abra por favor a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 28. E é claro que a gente vai começar com a bênção. Deuteronômio capítulo 28. Pastor, leu a Bíblia na igreja. Irmão, não adianta, só na igreja é pouco. E tem gente que ainda acha que quando o pastor ou o pregador abre muito texto, esse pastor ou o pregador está abrindo texto demais. Tá bom, é só 1 ou 2. E eu sou apaixonado pela Bíblia de papel, apesar de ser um pastor que gosta de tecnologia, mas sou apaixonado pela Bíblia de papel porque quando você risca no tablet, no computador é uma coisa, mas riscar você mesmo, botar uma setinha, botar um monte de coisa na sua Bíblia, aí depois que você riscar a sua Bíblia, todo dia você guarda ela e compra outra. Tem cristão que está 20 anos na igreja que é a mesma Bíblia. Às vezes tem um risco, pastor, no risco.
faz mais isso não, mas antes o pessoal tinha diário, né? Diário, colocava a rosinha lá, as menininhas, chorava e tal. Hoje o nosso diário é a palavra de Deus. Cada texto que você marca é um encontro que você teve com o Senhor ali. Porque você lê a Bíblia uma vez, aí depois está lendo de novo, aí você encontra, eu nunca vi esse texto. Não é que você nunca viu esse texto, é porque a sua condição emocional fez com que o Espírito Santo tocasse no seu coração para aquele texto. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia várias vezes, porque tem texto para cada momento da vida. Deuteronômio capítulo 28, versículo 11 até o 14, vamos ler. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras de tuas mãos. Eu vou nessa parte aqui, essa parte é muito linda. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Olha uma coisa boa. O Senhor te porá pelo quê? Cabeça e não por? E só estarás aonde, queridos? Em cima e não embaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para o guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo os outros deuses para os servirmos. Queridos, olha a promessa. É claro, se você guardar a palavra de Deus, tem que conhecer. Como é que você vai guardar uma coisa que você não conhece? Você não pode guardar uma coisa que você não conhece. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a Bíblia, um amigo convidado aqui esta manhã pode estar pensando assim: Pastor Nilton, como é que você conhece a Bíblia? Aqui a Igreja Adventista tem cursos bíblicos. Se você quiser conhecer mais a Bíblia, só não através da leitura, a igreja oferece curso bíblico gratuito. E quando termina o curso bíblico, você ainda ganha uma Bíblia. Você pode fazer cursos bíblicos dirigidos sobre a palavra de Deus, sobre a volta de Jesus, sobre o estado dos mortos, então, sobre a fé, sobre a oração. Mas você também conhece a Bíblia lendo, na sua leitura diária. Antigamente, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pensei que a Bíblia é só um livro de meditação. Eu vou ler a Bíblia para meditar. Tem gente que pensa que a Bíblia é um livro de meditação. A Bíblia não é só um livro de meditação. A Bíblia é um livro de estudo. Você pode estudar na Bíblia sobre a fé. Você pode estudar na Bíblia sobre a oração. Você pode estudar na Bíblia sobre a volta de Cristo. E nós temos que usar a Bíblia como livro de meditação e como um livro de estudos. Jesus falou lá em João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais que tem o quê? A vida eterna. São elas mesmas que te edificam. Então, se Jesus está mandando examinar, não é só para ler de maneira meditativa, não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia criou uma campanha de leitura da Bíblia meditativa, que é o Reavados por Sua Palavra. Você lê um capítulo da Bíblia até o dia da conferência geral, que vai ser, foi anunciado que vai ser em julho lá nos Estados Unidos. Vai ter a conferência geral, que é feita de 5 em 5 anos, encontro geral da igreja, dos votos da igreja. Então, foi desde da última conferência que está lendo a Bíblia, um capítulo por dia, e aí depois esse tempo vai terminar agora no mês de julho. Mas você pode ler a Bíblia, estudar sobre a fé, sobre a oração. É bom ler a Bíblia assim. E aí Deus diz: quando você lê a Bíblia, conhece os mandamentos e guarda os meus mandamentos, eu vou abençoar todas as obras de suas mãos. Amém. Você é um empresário, Deus vai abençoar a sua empresa. Você é um microempresário, Deus vai abençoar a sua microempresa. Você é um estudante, você vai ser o melhor aluno da sala. Você é um universitário, você vai ser o universitário que mais vai chamar a atenção na classe. Por quê? Porque você é um servo de Deus, e os servos de Deus brilham como a luz da aurora. São cabeça. O servo de Deus não anda cabisbaixo. Às vezes ele chega perto do crente e fica com medo. Chega perto do crente: e aí, irmão, tudo bem? Mais ou menos, aprovação demais, muita dor, muita angústia. Você pode ser provado, você pode chorar, você pode ter dor, você pode ter angústia. Mas o apóstolo Paulo estava preso, acorrentado, e combati com combate. Completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que está guardada, a qual Deus, reto juiz, dará não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Ou ia morrer alegre, porque ia morrer, mas por que ia morrer? Porque ia morrer para Cristo, porque ia entregar a vida para Deus. E Pedro fala sobre isso também lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Não vos estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aí o versículo 13 ele fala: alegrai-vos ao ser participantes do sofrimento de Cristo, para que na renovação da sua glória vos alegreis exultando. A provação, a
cabeça. Quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: não há impossível em todas as promessas de Deus. Eu creio nisso, quem crê diga amém. Amém. Não há impossível, queridos, em todas as promessas de Deus. Amém. E aqui Deus está falando de uma promessa. Você conhece a minha palavra? Você guarda a minha palavra? Pois você vai ser cabeça e não cauda. Você vai estar em cima e não embaixo, se você guardar os meus mandamentos. Agora tem gente que não quer que fale de mandamento. Tem gente que não quer que fale da palavra do Senhor. Tem pessoas que querem só ouvir sobre a graça. Olha, ouvir sobre a graça é maravilhoso, até para não se emocionar. Mas nós temos que ouvir sobre a graça de Deus e temos que saber o que fazer depois que a graça de Deus nos alcançou. E o que temos que fazer depois que a graça de Deus nos alcançou? O que foi que Jesus falou para Maria Madalena? Para a mulher pecadora? Está lá registrado em João capítulo 7. Quando ela viu a meia que todo mundo jogou as pedrinhas e foi embora, Jesus falou: vá, a tua fé salvou, menina. Vá e não peques mais. O conhecimento da palavra do Senhor nos leva a não pecarmos mais. O conhecimento da palavra de Deus nos leva a ter o senso da presença de Deus na nossa vida. Agora, Josias leu isso aqui e ficou: nossa, que promessa linda. Agora vamos ver na segunda parte o que fez ele rasgar as vestes. Versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na tua cidade, maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e todas as tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereces por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Você pode ler o restante de casa. E quando ele ouviu isso, ele rasgou as vestes. Sabe por que ele rasgou as vestes? Porque ele tinha 26 anos e sabia que desde o seu avô o povo estava distante de Deus. Sabe qual foi o primeiro ato do rei Josias? Destruir os templos, tirar as imagens de escultura, inclusive uma que estava dentro da casa de Deus. O profeta Manassés mandou fazer uma imagem de escultura do rei, do Deus Baal, e colocou dentro da casa de Deus. E um dos atos de Josias foi tirar a estátua de dentro da casa de Deus. Quando Josias viu isso, queridos, automaticamente ele pensou que o povo está perdido. Eles estão andando longe dos caminhos de Deus. Há quantos anos? Se ele fizesse a conta, ele ia chegar ao número que eu cheguei, 75 anos. 75 anos sem ouvir a palavra de Deus. Há quanto tempo você está sem meditar, sem ler, sem estudar a palavra de Deus? Há quanto tempo você está sem ler a Bíblia? Sabe quando eu fui batizado nessa igreja? Quando eu fui batizado nessa igreja, dia 30 de setembro de 1990. Fui batizado no domingo. Na segunda-feira minha mãe me deu uma Bíblia de presente. Nunca vou esquecer a Bíblia que a minha mãe me deu de presente. Uma Bíbliazinha preta de zíper que tem os negocinhos assim do lado para você achar os nomes da Bíblia. Naquele primeiro ano eu fiz o meu ano bíblico. Fiz meu primeiro ano bíblico. Li aquela minha Bíblia todinha, com todo carinho. Hoje os pais estão mais empenhados em dar aos filhos eletroeletrônicos do que a palavra do Senhor. Estão mais empenhados em dar eletroeletrônicos ou celulares tênis para os seus filhos do que fazer a assinatura da lição da escola sabatina de jovens. Que no nosso campo todo, se nós formos contar, não chega nem perto do número de jovens que nós temos no nosso campo, o número de assinatura de lição de escola sabatina. E eu posso dizer isso porque eu fui departamental do Ceará e do Piauí, de escola sabatina, hoje estou só no estado do Piauí. Se nós olharmos a assinatura de jovens, aí nós olhamos para hoje a igreja. Antigamente, na igreja, quando a gente ia fazer a comissão de igreja, o pessoal queria brigar, porque queria um cargo. Eu quero ser eu sei diretor de jovem, calma, era briga para ser. O pessoal quer, hoje a briga é ao contrário. Não quero não, bota fulano, o pessoal se esquivando. É claro, nós formamos uma geração que não lê a Bíblia. E como pastor dessa igreja, eu me sinto obrigado a falar da palavra do Senhor, para nós termos uma nova geração, a geração que vai encontrar com o céu, a geração que vai encontrar com o Senhor Jesus, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Que nós não vamos ter vergonha de abrir a Bíblia e pregar para qualquer pessoa, porque nós sabemos onde estão os versículos e os textos. Talvez você não saiba de cabeça, mas você vai saber identificar na sua Bíblia. Eu não sei de cabeça muitos textos da Bíblia assim para abrir a sua Bíblia, mas na Bíblia da minha você não está. Você tem que ter uma intimidade tão grande com a sua Bíblia que abrindo a sua Bíblia você sabe onde é que está o texto da Bíblia.
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dia eu estava saindo para pregar. Naquela época os pastores davam pasta. Achava a coisa mais linda, o pastor dando aquela pastinha. Assim que eu me formei, a minha mãe me deu também uma pasta. E eu peguei minha pasta, coloquei minha Bíblia dentro ali, minha lição. Aí fui pregar numa igreja. Quando eu estava saindo de casa, chegou uma dupla de jovens. Um devia ter 14 anos e o outro, no máximo, 17. E eles chegaram pertinho de mim e falaram assim: nós podemos falar da palavra de Deus para o senhor um momentinho? Aí eu disse: olha, é porque agora eu estou saindo e estou com compromisso. Aí eles falaram assim: mas é só um pouquinho. Aí eu disse: quer ver, agora eu vou acabar com eles. Eu pensei. Aí eu disse: eu sou pastor da igreja adventista do sétimo dia. Aí eles olharam para mim e disseram assim: o senhor também precisa ouvir a palavra de Deus. Aí eu pensei: tá, para deixar de ser besta. Aí eu disse: poxa, alguma coisa entre aqui. Sabe aqueles meninos que insistiram para pregar a mensagem para mim? E eu não tenho vergonha de dizer qual é a religião que eles eram testemunhos de Jeová. E eu queria tanto que os jovens da nossa igreja fizessem o mesmo. Não tivesse medo de pregar para pastor da igreja batista, para pastor da igreja Assembleia de Deus, para padre, para bispo, para falar da verdade que eles abraçam. E nós estamos no meio disso, no Evangelho Calé. E todos os jovens, nossos jovens, vão estar empenhados pregando a mensagem, botando as suas férias no topo. Depois vão cobrar para o departamento do jovem a propaganda que eu estou fazendo no Ministério Jovem. Ontem mesmo eu falei com um evangelista, e ele falou: pastor, olha, amanhã não vai dar para começar o Evangelho Jovem, mas segunda-feira eu começo, porque segunda-feira eu estou aí com você, para a gente ver como é que vai ser. Eu estou voltando amanhã para o Piauí, já para gerenciar essa questão do evangelismo, mas sabe, às vezes nós não queremos abrir a Bíblia, mas não conhecemos. Nós não conhecemos a palavra de Deus, como é que eu vou abrir para pregar? Faça um pacto com Deus. Senhor, eu vou ler a Bíblia todo dia, e eu vou dar uma receita. Se você está com problema no casamento, lê 10 capítulos da Bíblia por dia com a sua esposa, até ficar bom o casamento. Você vai ver que vai ser menos de 30 dias, vai dar tudo ok. 10 capítulos da Bíblia por dia. Se você é um jovem que está viciado em pornografia, 20 capítulos da Bíblia por dia, que é para você não ter tempo de ir para o computador, para a internet. Ah, pastor, eu sou dona de casa, estou viciado naquelas fazendinhas da internet. Uma vez eu estava fazendo uma semana de oração no Rio de Janeiro, e o irmão chegou para o pastor: não sei mais o que eu faço. A minha esposa não faz mais nada, só quer saber, está naquelas fazendinhas dos bichinhos virtual. Eu disse: irmão, pode essa mulher para ler a Bíblia. Se nós começarmos a dedicar o nosso tempo ao estudo da palavra de Deus, a Bíblia vai começar a transformar a nossa vida e nosso coração. Jesus disse isso lá em João capítulo 6, 62, ele diz: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus, queridos, é espírito e é vida. Agora, o pastor Nilton foi com o Regiãozinhas fez depois que descobriu isso. Primeiro ele mandou consultar uma profetisa, a profetisa Uda. Ele queria saber como é que estava a situação do povo e resolveu perguntar a Deus. Sabe o que Deus disse? Deus disse assim: olha, diga para o rei que porque ele chorou e se humilhou, eu vou poupá-lo das maldições que eu vou mandar sobre o povo. O reinado de Josias foi curto, ele morreu numa batalha, mas ele morreu 4 anos antes do exército babilônico invadir Jerusalém e destruir o templo. Deus o poupou do cativeiro babilônico, e Deus mandou o cativeiro babilônico para o povo, para que o povo aprendesse a andar nos caminhos dele. Sabe, queridos, às vezes a aprovação vem na nossa vida para que nós nos lembremos de Deus. É incrível como nós lembramos de Deus mais nas lágrimas do que no sorriso. É incrível. É incrível como nós lembramos mais de Deus quando estamos com dores, quando estamos sofrendo, e quando nós estamos felizes. Você vai no hospital. Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital, cheguei lá nos leitos e fui orar lá com a pessoa. Quando eu estava saindo, alguém chegou assim: pastor, por favor, ore aqui por mim. Eu fui lá, cheguei próximo, perguntei sobre aquela pessoa que estava doente, e eu orei por ela, li a Bíblia para ela. Quando eu estava saindo, outra pessoa falou: pastor, por favor, lê a Bíblia aqui para mim. E eu fui lá, li a Bíblia. Eu perguntei de onde era: olha, procura uma igreja quando você sair. Sabe, algumas pessoas buscam a Deus no hospital, quando sai do hospital esquece de Deus. Algumas pessoas buscam a Deus quando estão angustiadas, quando a angústia acaba, esquecem de Deus. Sabe por quê? Porque o alicerce firme da fé cristã é a palavra do Senhor. Esse é o alicerce firme da fé cristã. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, ela nos faz ter força para não pecar contra Deus. Eu queria
compartilhar dois textos com vocês para a gente terminar. Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. O Salmo 119 é a maior porção da Bíblia. A gente não pode dizer que é um capítulo, porque os salmos são capítulos, são cânticos. O Salmo 119 tem 176 versos. E de que é que fala o Salmo 119? Sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus. A maior porção da Bíblia fala sobre a palavra de Deus. A maior porção da Bíblia fala sobre o amor à Bíblia, fala sobre o amor à lei de Deus. Eu queria ler alguns textos, dois textos para vocês. O primeiro deles é o versículo 92, ou verso 92. Salmo 119, verso 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Olha o que o salmista diz. Queridos, a lei de Deus tem que ser o prazer do nosso coração para nós não perecermos dos nossos pecados e das nossas angústias. 97, verso 97, eu queria ler, depois você pode ler todo o salmo, que são versos lindos que tem aí. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Queridos, nós temos que amar a Bíblia, ela deve ser nossa meditação todo dia. Como servos e servas de Deus, nós não podemos ousar sair de casa sem ler a palavra do Senhor. Como servos e servas de Deus, nós não podemos ousar fazer planos na nossa vida que não sejam pautadas de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Sabe, Deus pode falar com você através de um pastor. Deus pode falar com você através de um bispo, de um padre. Deus pode falar com você através de um filme. Deus pode falar com você através da natureza, como diz o Salmo 119, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas nada se compara a como Deus fala com você através da palavra dele. Nada se compara. Nada se compara com como Deus fala com você quando você entra em contato com ele na Bíblia. Agora, você pode dizer para mim, pastor, porque eu não sinto vontade. Parabéns, bem-vindo ao mundo dos pecadores. Todo pecador não tem vontade de ler a Bíblia. Se esforce e Deus vai efetuar na sua vida o querer dele. Se esforce e você vai começar a amar a Bíblia. Você vai sentir falta quando Deus não falar com você. Deus está ansioso em falar com você. Sabe, tem gente que está com o joelhinho roxo de tanto falar, de tanto orar, de tanto pedir, de tanto clamar a Deus, e está esquecendo do principal, é de ouvir o que Deus quer falar. Tem gente que ora, mas não está disposto a ouvir o que Deus fala. E Deus está muito disposto a falar através da palavra dele, através da Bíblia. Josias fez algo tremendo. Toda a reforma religiosa de Josias foi pautada a partir do momento que ele encontrou a Bíblia. Então ele montou uma reforma religiosa para o povo. E ele convocou uma reunião solene. E ele fez o povo prometer que ia colocar a lei de Deus em primeiro lugar na vida. Sabe o que a Bíblia diz sobre Josias? A Bíblia diz sobre Josias em 2 Reis 23, 25 assim: antes dele não houve rei quem fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. E qual foi o diferencial desse rei? A palavra de Deus. Qual foi o diferencial desse rei? Amar a palavra de Deus. Sabe, as palavras da profetisa luta para aquele rei são muito emocionantes. Quando Deus se dirige a ele, diz assim: porque você chorou, porque você se humilhou diante de mim, eu vou poupar você do mal que eu intento fazer contra o povo. A Bíblia, no versículo que nós lemos, diz só que ele tinha rasgado as vestes. Depois, mais na frente, não diz que ele rasgou suas vestes. Diz que ele chorou quando ele ouviu as bênçãos que poderia receber de Deus e não estava recebendo. Ele chorou. Sabe, nós poderíamos esta manhã aqui chorar se nós perdemos as bênçãos do ano todo de 2014 porque nós não lemos a palavra de Deus. Sabe, uma vez eu ouvi uma alegoria criada para sermões de um homem que foi para o céu. E chegando lá no céu, ele encontrou com o seu anjo. E o anjo então foi mostrar para ele as maravilhas do céu. Por favor, não chegar para ele dizendo que o pastor Deus disse isso. É uma história, apenas uma alegoria, não é verdade. O anjo
parecia um armazém. E ele perguntou para o seu anjo: o que é aquilo ali? Ele disse: olha, tem muita coisa boa para você ver no céu. Vamos ver as coisas boas do céu. Mostrou para ele as coisas grandiosas de Deus, o universo de Deus, mas ele ficou com aquela coisa curioso. E até que ele chegou para o seu anjo e disse: eu queria ir naquele armazém, me chamaram lá. Não, por favor, porque eu não posso ir lá. Tá bom. Aí ele levou ele lá para o armazém. E quando chegou no armazém, eles entraram e viram várias prateleiras, e nelas estava o nome das pessoas. E tinha umas caixinhas. E ele perguntou assim: tem o nome? Diz a história que o anjo falou: tem sim. Ele foi procurando na prateleira e achou aqui tinha o nome dele. E o anjo disse: não abre isso aí, você não precisa abrir, tem tanta coisa no céu. Não, mas eu queria ver o que é. Ele diz a história que ele abriu aquela caixinha. E quando olhou para dentro, uma lágrima rolou dos olhos dele. E o anjo disse para ele: está vendo? É por isso que você não tinha que vir para cá. Aqui no céu ninguém pode chorar. E ele olhou e disse: mas eu tinha tudo isso aqui, eu tinha. Aí o anjo explicou: dentro dessas caixinhas no céu tem todas as bênçãos que Deus tem resguardado na palavra dele para as pessoas que ele ama. Mas muitos dos seres humanos perdem essa bênção porque não buscam a palavra dele. E ele, chorando, fechou a caixinha. Querido, eu posso dizer para você com toda certeza, para o ano de 2015, Deus tem muitas bênçãos resguardadas na palavra dele. Mas você só vai encontrar com elas se você abrir a palavra. Você só vai encontrar com elas se você fizer um pacto com Deus. E dizer para o Senhor Jesus: Senhor, me ajuda. Eu sei que não é fácil. Tudo, ter comunhão com Deus é a maior dificuldade que a gente tem. Abrir a Bíblia, mas pode ter certeza, você vai encontrar um tesouro ali. Você vai encontrar um tesouro. Você vai encontrar um tesouro que vai mudar a tua vida. Você vai encontrar um tesouro que vai fazer você ser forte para vencer as suas tentações. Você vai encontrar um tesouro que vai fazer você ser forte para ser um cristão genuíno. Você vai encontrar ali a vontade de Deus para a sua vida, o maior de todos os tesouros. Nós vamos ouvir uma música especial. Enquanto essa música estiver sendo cantada, eu queria pedir a Deus por mim e por você. Oremos ao Senhor: Senhor, eu não sei o que está resguardado aqui, que tesouro tem guardado aqui, mas eu sei que tem muito tesouro e eu quero encontrar com Ele para que a minha vida seja transformada. Peça a Deus e com certeza Ele vai te dar.
subestime o poder da palavra de Deus. Muitas pessoas perdidas, quando encontraram com esse livro, foram ter a vida totalmente transformada. E não há pior escolha que eu e você, como cristão, possamos fazer, é em poder ler a Bíblia e resolver não lê-la. Que Deus possa guardar no nosso coração as palavras do salmista lá no Salmo 119, versículo 11, quando ele diz: Senhor, guarda no teu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Santo Deus, Pai querido, Paizinho de amor, infinita bondade e misericórdia, te agradecemos porque tu deixaste o milagre das tuas palavras, do teu conhecimento, da tua vontade, para que possamos te seguir, para que possamos saber a tua vontade para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Senhor, nos perdoa se temos negligenciado a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, se nós temos deixado de lado o estudo dos teus preceitos, a meditação da tua vontade para as nossas vidas. Nós temos diante de nós, de maneira tão abundante, o manual de sobrevivência, o guia da vida eterna, o passaporte para o céu, que nos ajuda, Pai Santo, a amar, a guardar, a reverenciar e a estudar a tua palavra, para sermos transformados pelo teu poder, que suplicamos em nome e por amor do Filho, em nome de Jesus. Amém.